Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um vídeo pro nosso canal. Gente, o vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o milagre que Deus fez em minha vida, o meu relato de parto, tudo que eu passei no momento, antes e depois do nascimento do meu mais novo filho, tá? Vou falar pra vocês tudo direitinho, mas antes, gente, quero deixar um versículo pra vocês aqui de abertura do nosso vídeo, onde está escrito lá em Salmo 121, que diz assim: Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Então, esse versículo está baseado no que eu fiz quando eu estava precisando da ajuda do Senhor. Eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu, Ele teve de misericórdia da minha vida naquele momento em que eu estava passando, tá, gente? Então, desde já eu te convido a se inscrever no nosso canal, fazer parte dele, deixar aquele like que fortalece o nosso canal, o seu comentário do que você vai achar do milagre que Deus fez em minha vida, tá bom? E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, gente. Eu tô bem aqui perto da janela para aproveitar a claridade e porque também, gente, tá muito quente, tá muito calor mesmo. Meu cabelo tá assim porque acabei de lavar ele, tá? Mas ignore. Pra começar, e vamos eu contar pra vocês, quero dizer pra vocês que eu tenho 3 filhos, 3 meninos homens. Nos 3 eu tive problema de pressão alta, tá, gente? Só que no terceiro foi um pouco mais complicado, tá certo? Em todos eles, o nascimento deles foi cesariano, tá, gente? Passei por cesárea, não foi nenhum normal. E no terceiro, no último, gente, terminando já a gestação, do 7º pro 8º mês, quando eu estava na casa da minha mãe, começou num domingo, gente. Vou contar do começo para vocês poderem compreender, viu? Essa foi a minha terceira gestação. Sim, vamos lá. Aí, gente, eu tava na casa da minha mãe, simplesmente comecei a passar mal, né? A minha vista escureceu e minha pressão aumentou. Nisso eu fui pra maternidade, lá me atenderam, minha pressão tava muito alta. Tava 14/9. Aí eles mediram e deixaram eu lá pra ver se ela ia abaixar, né? Aí novamente mediram minha pressão, já tava 15/9, eu era 15/10. Mais ou menos assim, mas eu me lembro que tinha passado de 14 para 15. Então, nesse momento, eles me internaram na maternidade, me passaram lá para a sala de observação, ficaram monitorando a minha pressão, me colocaram naquele exame cardiotopo, né, que bota aqueles aparelhos aqui para medir as contrações, porque eu sentia muita contração, gente. Minha barriga endurecia e passava um bom tempo ela endurecida, só que eu não sentia dor, mas sentia aquelas contrações de treinamento, que foi o que a médica me disse. Daí, gente, me deram remédio para pressão, para controlar. E nesse período eu passei uma semana internada na maternidade para controlar a pressão, para poder esperar o momento dele nascer. Porque no momento em que eu fui internada, eu tava com 33 semanas, gente. 33 semanas eu entrei na maternidade, me internei, fiquei lá internada esperando controlar minha pressão, né? Caso se eu fosse voltar para casa ou não, mas eles queriam que o pulmãozinho dele se fortalecesse mais, que era para poder nascer. Então, eu fiquei lá durante uma semana internada, lá na maternidade, controlando minha pressão. Só que nessa semana eu me internei no domingo e passei a semana toda internada. Quando foi no outro domingo, eu estava no hospital, eu comecei a perder líquido. Perdi líquido o dia todo, só aqueles pouquinhos. Aí os médicos sempre vinham visitar a gente pela manhã para ver como é que a gente tinha passado o dia e tudo mais, né? Aí quando ele veio pela manhã na segunda-feira, eu contei pro médico, né, que eu tinha perdido o líquido, tudo direitinho. Me botaram para fazer aquele exame de novo, novamente do cardiotoco. Nisso, gente, eu já tava bem inchadinha, bem grandinha mesmo. Fiz o exame cardiotoco quando a médica veio, olhou as contrações, que fica... Quando a contração vem maior, a lista fica maior ainda, né? E ela me disse que eles iriam fazer uma cesariana em mim nessa segunda-feira, depois de eu ter passado uma semana por conta que eu tava perdendo líquido. Então, por conta que eu perdi líquido, eles iam fazer a minha cesariana. Eu entrei com 33 semanas, porque toda segunda-feira eu fazia uma semana, né? Aí eu entrei no domingo, tava com 33 semanas. Passou a semana, fiz 34 semanas. Quando foi na segunda-feira que eles fizeram a cesariana, eu já estava com 35 semanas. Meu filho nasceu com 35 semanas, não nasceu com 9 meses, gente. Ainda foi com 8 meses ainda.
E aí, gente, quando a médica me disse que eles iriam fazer a cesariana, que eu tirar o bebê, eu fiquei meio que nervosa, ansiosa, com medo, mas confiante no Senhor. Porque eu já estava muito tempo já lá no hospital internada, eu já estava sentindo falta de casa, falta dos meus 2 filhos que estavam em casa, então minha mãe ia ficar comigo no hospital, depois ela voltava. Tinha vezes que eu dormia sozinha no hospital, isso levando, né? E aquela aflição de estar ali longe de casa estava me fazendo um pouco mal. E eu pensei que depois dessa cesariana, não ia demorar muito, eu ia para casa, né? Pois é, certo, eu fiz a cesariana, graças a Deus deu tudo certo, meu marido assistiu o parto, tudo ok, gente. Só que quando, gente, eu pensei que estava tudo ok, não estava tudo ok. O bebê nasceu, aí eu tive que passar mais 7 dias no hospital, fora aquela semana todinha que eu já tinha passado, eu ia passar mais 7 dias no hospital, porque o bebê ia ter que tomar o antibiótico, né, para não poder pegar infecção. E aí eu passei mais 7 dias com ele no hospital, todo dia as enfermeiras vinham e davam antibiótico na veia dele. Eu tomei também, quando eu tive ele, eu tomei quase uns 10 soros, gente, na veia. E sim, gente, nesse período em que eu passei no hospital, esses 7 dias com o bebê, para poder ele tomar o antibiótico, nesses 7 dias, gente, eu peguei uma infecção no hospital. Uma infecção muito grave mesmo, porque só que os médicos, eles não perceberam que eu tinha pegado infecção. Aí eles pegaram e me mandaram para casa junto com o bebê. Depois que terminaram os 7 dias de antibiótico no bebê, eles me mandaram para casa. Fui para casa também num domingo. Foi no domingo. Eu passei domingo, segunda-feira em casa. Na terça-feira, gente, depois que começou... Não, gente, minto, não foi... Eu saí no domingo, passei o domingo em casa. Segunda-feira, amanhã todinha passei em casa. E na terça... Eu decidi ir para casa da minha mãe, porque quando eu cheguei em casa, a minha casa é um pouco longe da casa da minha mãe. Então, o meu marido ia, pegava o almoço, voltava para casa, ficava comigo em casa. E ele tinha que trabalhar e ficar naquela correria, porque eu tinha feito uma cesariana, não podia ficar sozinha em casa. Então, eu decidi voltar para casa da minha mãe e ficar lá com ela. Certo, voltei, fui para casa da minha mãe. Gente, quando eu cheguei na casa da minha mãe, quando eu fui... Porque sempre a gente tem que fazer aquela limpeza, né, da cesariana, tudo direitinho, certo? Quando deu a tarde, gente, quando eu fui no banheiro, que eu olhei assim a calcinha, né, que fica assim, porque quando a gente faz cesariana tem que botar ela por cima dos cortes, né, que é pra não machucar. Quando eu vi assim, gente, que eu levantei um pouquinho a calcinha, que eu olhei aquela barrinha assim, tava meio assim, como tinha saído secreção mesmo da minha cirurgia, né? Peguei e mostrei pra minha mãe. Aí minha mãe disse, não, talvez não deve ser nada, tá bom. Ficamos lá. Quando começou a sair mais ainda, gente, mais secreção da minha cirurgia. Certo, pegamos, fomos na maternidade novamente, voltamos. Eles me atenderam lá na emergência. Disseram pra mim que era normal sair secreção da cirurgia. E eu disse, doutor, não é normal porque eu já tive 2 cesarianas, meus 2 filhos, nada disso aconteceu. Não, mãezinha, isso é normal, volte pra casa, só faça a limpeza e pronto. Certo, voltamos pra casa novamente. Compramos todos os materiais de limpeza, sendo que eu já tava fazendo isso, limpeza em casa. Porque, gente, assim, quando eu fiz as minhas 2 primeiras cesáreas, eles me deram antibiótico pra tomar em casa. Aí, por isso, não aconteceu nada. Minhas 2 cesarianas foi normal, bem tranquila, mas na terceira eles não me deram antibiótico pra tomar em casa. E nisso eu acho que foi que infeccionou, porque eu fiquei no hospital sem tomar antibiótico durante 7 dias, quando o bebê tava tomando antibiótico, e eu não tomava nenhum remédio, só ficava lá no hospital, e nisso prejudicou muito a minha cirurgia. Aí certo, voltei pra casa na terça-feira à noite, passei a quarta do dia todinho com a minha cirurgia saindo, gente, saía muita secreção, mesmo, muito mesmo. Voltei novamente na quarta-feira à noite lá, doutor, não tá normal, pedindo pra ele me internar. Ele disse que não precisava ser internada, que eu tinha que voltar pra casa novamente. Gente, lá eu voltei novamente, com medo, assustado, porque aquilo nunca tinha acontecido comigo. Certo, passamos a quinta-feira novamente em casa. Aí meu marido conhece uma enfermeira, né, levou lá em casa e disse que realmente minha cirurgia, aí ela veio em casa, limpou minha cirurgia e disse que realmente minha cirurgia estava muito infeccionada e que eu precisava ir para o hospital. Peguei, nesse dia, foi numa quinta à noite, gente, eu fui com meu pai,
com meu marido na maternidade e minha mãe ficou em casa com o bebê. Gente, por incrível que pareça, a médica foi mandada por Deus, a médica que me atendeu nessa noite lá naquele hospital. Porque, gente, na hora que ela me botou na maca, ela nem limpou minha cirurgia, ela só levantou assim a minha barriga e viu. E eu deitada naquela maca, meu marido tava de frente pra mim e ele só fez assim, ó. Quando ele olhou. Gente, quando ele olhou assim pra minha cirurgia, que a médica falou, isso tá muito infeccionado. Gente, eu fiquei com tanto medo que eu chorei. Realmente, eu chorei. Tava muito, a médica exprimia assim a minha cirurgia e saía muita secreção, gente. Ela disse, não, você tem que ficar internada imediatamente, você tem que tomar antibiótico na veia. Ela disse pra mim, né? Por que você não veio antes, mãezinha? Desse jeito, ela disse pra mim dessa forma, né? Eu digo, doutora, desde terça-feira que eu tô vindo aqui, os médicos dizendo que isso é normal, e não quiseram me internar. Ela disse, não, mas isso não é normal, sua cirurgia não tá mais normal. Pegaram, me internaram. Aí, minha mãe que ficou em casa, meu marido voltou pra buscar ela junto com o bebê pra ficar comigo no hospital. E lá, gente, eu fui me subiram pro leito novamente, me internaram com o bebê. Aí, gente, quando a enfermeira veio, aí começou meu sofrimento, gente. Eu digo pra vocês, sofri naquele hospital. Sofri naquele hospital, gente, por quê? Por que eu sofri? Por conta que era uma cirurgia, era um ponto que tava inflamado. E quando as enfermeiras, toda vez que elas iam mexer, gente, eu sofria demais. Nessa mesma noite, as enfermeiras vieram, limparam minha cirurgia todinha e me deram um medicamento na veia. E me disseram que na manhã a enfermeira viria para limpar e para tirar os pontos, que eu passaria 7 dias que era o período do antibiótico que ia tomar na veia, 7 dias com corte aberto, gente. Eles abriram meus pontos, tiraram os pontos tudinho. Elas vieram, gente, tiraram os pontos tudinho. Pensa, gente, mexer numa cirurgia aberta, sem anestesia, é verdade. Eu juro por Deus que elas mexeram na minha cirurgia sem anestesia, gente, por estar inflamado e porque também eu já tinha tomado uma hack já para ter o bebê e eu só poderia tomar novamente para fechar ela novamente depois que ela estivesse boa. Então, no segundo dia, a médica veio, me olhou, até que ela disse assim, pelo menos ela falou assim pra mim, mãezinha, hoje já tá melhor do que ontem quando eu olhei a sua cirurgia. Aí vamos tirar os pontos pra ver como é que tá por dentro. Gente, nessa hora a minha mãe mesmo não aguentou ver a cena, gente. Ela saiu pra fora com o bebê, a enfermeira só começou a limpar e eu comecei a chorar. Tá doendo. Ela pegou a fralda e disse, não, mãezinha, bota a fralda na boca, morde a fralda que nós vamos limpar a sua cirurgia e tirar os pontos, um por um. Gente, vocês podem imaginar o meu sofrimento, né, nessa hora. Eu pedi tanto pra Deus me curar, me tirar daquele hospital, que eu fiquei assim, eu fiquei aflita. Toda vez que eu via a enfermeira vindo pro quarto, eu ficava aflita, eu ficava em desespero, porque eu sabia que elas iam mexer novamente e eu ia passar por um grande sofrimento. E foi um grande sofrimento, gente, porque naquele momento que elas puxavam cada ponto, era uma dor horrível, horrível. Depois que elas tiraram os pontos todos, elas limpavam com soro, jogando soro por dentro, limpando tudo, tirando aquela secreção toda. E eu tomando antibiótico no hospital. Aí, quando elas limparam, gente, eu chorei demais naquele hospital, naquela sala. Quem passava no corredor via os meus gritos, o meu choro, porque, gente, foi horrível, horrível, horrível. Horrível. A gente, quando tem um corte na mão, dói, né? Mas, gente, 7 camadas cortadas de você, a primeira aberta, inflamada, infeccionada, pessoas mexendo dentro de você sem anestesia. Foi horrível pra mim. Até hoje eu vivo com esse trauma, porque graças a Deus, quando o médico fez o meu parto, que eu esqueci de falar pra vocês, ele me ligou logo. Ele disse, mãezinha, eu vou te ligar porque você não pode mais ter filho. Ele disse desse jeito pra mim, eu disse, tá bom, doutor. Aí ele fez minha cirurgia. Disse que minha cirurgia por dentro estava muito feia por conta das outras cirurgias que os médicos não fizeram direito, não fecharam direito. Então ele disse assim, mãezinha, eu liguei você e fiz praticamente uma plástica em você. Sabe, gente, isso é duro ouvir isso de você.
Mais duro ainda quando você tem o seu bebê, que você pensa que vai estar em casa, que vai estar bem, acontece algo com você e você volta novamente para o hospital. Eu nunca imaginei em minha vida passar por um momento desse tão difícil que foi na minha vida, no momento do nascimento do meu filho. Mas eu passei por isso, gente. Aí elas limparam minha cirurgia, só botaram aqueles paninhos que a gente faz curativo, colocaram só aquele paninho por cima, assim, tipo fechando, e botaram aquelas, eu não sei, aquelas fitinhas brancas que bota por cima do ferimento. Aí elas botaram e me deixaram ali. E todo dia, gente, tinha que tirar pra limpar. Elas vinham todo dia de manhã fazer esse procedimento em mim. Todo dia vinha e todo dia era o meu sofrimento. E eu pedi, Senhor, tende misericórdia de mim, tende compaixão, me cura, Senhor. Deus, me tira deste lugar, Senhor. Porque eu já não aguento mais, eu não quero ter que deixar os meus filhos neste mundo. Então, gente, Deus me curou porque a minha cirurgia, a minha infecção estava num ponto de passar para os órgãos. Mas graças a Deus, Deus teve de compaixão de mim, me viu o meu sofrimento naquele hospital. E durante 7 dias, gente, eu passei por este sofrimento nas mãos das enfermeiras, que era para o meu bem, mas aquilo, além de me fazer bem, me fazia um mal muito grande pela dor que eu sentia. Então teve mobilização na igreja de oração por mim, aqui na igreja de São Luís, na igreja de Bacabal. Me conhece, eles oraram por mim. Eu orei por mim, minha mãe orou por mim, meu marido, meu pai, minha família toda oraram por mim. Deus ouviu o clamor das orações deles. Porque, gente, o que eu passei não foi fácil, foi muito difícil essa infecção que eu peguei depois do meu pós-parto. Então, o meu pós-parto não foi fácil, foi muito difícil para mim, muito dolorido. Depois que passou os 7 dias, gente, aí a infecção estacionou. Aí veio o cirurgião, veio ver a minha cirurgia e disse que eu podia já fechar ela. Aí outro sofrimento, gente. Tive que voltar pro centro cirúrgico novamente. Novamente eu lá naquela cirurgia, vendo aqueles médicos se preparando, a médica já preparada para, fechar a minha cirurgia. Aí me deram anestesia na coluna. Não pegou, gente. A anestesia não pegou. O médico dizia assim pra mim, mexe a perna. Eu mexi, eu digo, doutor, ela não pegou. Aí foi, gente, veio novamente mais outra anestesia na minha coluna. Nisso, gente, num mês, eu levei 3 anestesias na minha coluna. 3, que foi pra ter o bebê. Foi a que eles deram que não pegou e deram mais outra, foi que pegou. E, gente, aquela médica fez a cirurgia em mim. Ela fechou minha cirurgia, tudo direitinho. Ela disse, minha filha, eu deixei sua cirurgia bem bonitinha. Fez mesmo um belo trabalho, gente. Mas, gente, quando eu pensei que estava tudo resolvido, eu fui pra sala de recuperação. Meu filho ficou lá no quarto, minha mãe esperando o dia todinho, chorando com fome, querendo ser amamentada. E elas deram durante o dia todinho só um copinho desse pequenininho de café, com um pouquinho de leite pra ele. Ele passou o dia todinho, meus peitos derramando. Gente, mas quando passou o efeito da anestesia, foi pior do que uma cesariana. A dor que veio, que nenhum remédio passou, gente, parecia assim que eles tinham tirado um pedaço de mim. Eu senti, doeu muito, 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 muito. A enfermeira me deu um remédio, mas não passou a dor. E mamãe foi lá novamente, chamou ela, dizendo, ela tá sentindo muita dor, ela quer outro remédio. Ela disse, não, eu não posso dar outro remédio pra ela, porque senão a glicemia dela vai baixar, a pressão dela vai baixar muito, então é melhor ela não tomar. Eu não tomei, gente, pensa a noite que foi angustiante pra mim, foi essa noite. Mais ainda do que eu tava sofrendo, que eu já tinha sofrido. Sofri novamente, passei a noite todinha, gente, sentindo muita, 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 muita dor mesmo. Uma dor qual eu nunca senti em minha vida, uma dor horrível. Na minha cirurgia, eles fecharam novamente, né, gente? Aí sim, gente. Porque se eles tivessem feito isso, me dado um antibiótico me tomar em casa, depois que eu tive o bebê, eu não tinha passado por nada disso, gente. Aí depois que eu passei por tudo isso, por todo esse processo, eles, com a graça de Deus, Deus fez um milagre. Eu pude voltar para minha casa novamente, curada, gente. Curada. Eu posso dizer isso para vocês, que Deus me curou.
Deus ouviu o meu clamor, porque pelo que eu passei, pela situação em que eu estava, gente, se não fosse Deus, hoje eu não estava aqui contando para vocês esse testemunho. Eu disse pro meu Deus, Senhor, me cura, porque esse testemunho, esse milagre que tu fez em minha vida, eu quero contar para muitas outras pessoas, para que as pessoas possam confiar em ti, Senhor, que tu és o Deus do milagre e que há vida e esperança em ti. Então Deus me ouviu, Deus me deu essa oportunidade de eu estar aqui contando para vocês esse testemunho. Que se você também está passando por momentos difíceis, se você pode ser um problema com seu filho, com seu marido, um problema de saúde também, creia no Senhor, peça a Ele, faça um voto com seu Deus e peça para Ele, diga, Senhor, me cura, Senhor, me ajuda, Senhor, me restaura, Senhor, me levanta, Senhor, me dê força para passar por essa provação que o Senhor te dá, assim como Deus me deu, assim como Ele deu aos seus servos da Bíblia, assim como Ele dá para cada um que pede com fé e espera. Basta vocês querer, você crer, você confiar nesse Deus maravilhoso. Muitos dizem que não acreditam no Senhor, mas eu acredito porque eu vi a mão de Deus em minha vida. Eu vi a mão de Deus sobre mim naquele hospital quando eu precisei do Senhor. Quando eu estava segurando naquela maca assim, com a fralda na minha boca para mim não estar gritando, e as enfermeiras mexendo na minha cirurgia aberta, sem anestesia. Gente, naquele momento eu chorei, foi horrível para mim, horrível. Mas eu clamei a Deus e Deus me ouviu e Deus me deu a minha cura. Deus me tirou daquele local, aquele momento que eu estava passando, que foi muito, muito difícil para mim. Então, gente, o meu pós-parto não foi nada fácil. Tive que passar por mais dias de resguardo, fiquei os dias todos na casa da minha mãe e para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo, tudo deu certo. Então, gente, creia também nesse Deus maravilhoso, nesse Deus criador dos céus, da terra, do mar e o nosso criador. Creia nele também, que ele vai te salvar, que ele vai te curar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como eu pedi para o meu Deus, assim como eu confiei, esperei, que eu sabia que eu ia sair daquele hospital, eu sabia que eu não ia morrer e que Deus iria me curar, eu tinha essa fé dentro de mim. Mesmo sendo ser humano, no momento em que as enfermeiras vinham, eu ficava assim trêmula, gente. Eu não dormia a noite toda, eu não dormia. Cirurgia, que é o fechamento novamente, é uma noite só que eu me lembro que eu dormi bem, eu dormi tranquila, quando tudo aquilo passou, eu pude dormir um sono tranquilo, um sono reparador, gente, porque pelo que eu tava passando, eu não tinha nem sono direito, normalmente só de preocupação, meu pai preocupado, minha mãe preocupada, todos preocupados comigo, gente, mas para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo, hoje eu estou aqui contando essa bênção para você e muitos outros milagres que Deus tem feito em minha vida, no meu casamento, na minha família. Eu só estou aqui contando isso hoje para vocês, gente, por conta que Deus me curou. Deus fez um milagre na minha vida e eu sou muito grata a esse Deus. Então, se muitos vierem me perguntar por que você segue esse Deus, porque Deus é o Deus da vida, Deus é o meu Deus, é quem me curou, quem me deu uma nova chance, uma nova oportunidade de fazer a diferença para o seu reino. Então hoje eu estou aqui, gente, contando esse testemunho para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Pois esse foi um grande milagre que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu filho também. Porque Deus me livrou de uma pré-eclâmpsia. Quando a mulher está com a pressão muito alta, ela corre um risco muito grande. E eu louvo a Deus, sou grata ao meu Deus por Deus ter me libertado, me curado, me protegido de tudo isso. Então, assim também que você possa confiar nesse Deus maravilhoso, que você tenha fé, que você adore Ele, que você louve ao nosso Deus, que é o seu Deus, é o nosso Deus, porque Ele é o dono da vida, Ele foi quem nos criou. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de ouvir este milagre que Deus fez em minha vida. Eu fico muito contente em poder compartilhar, dar o testemunho desse milagre que Deus fez em minha vida para vocês, gente. Porque assim como Deus fez em minha vida, faz por mim, pela minha casa, pela minha família, Ele pode fazer também por você. Não desista da sua vitória, não desista da batalha, porque depois da batalha, depois da luta, vem a vitória. Então creia que você terá vitória, porque você terá vitória se você crer no Senhor Jesus Cristo e você lutar ao lado do Senhor. Não deixe a sua cruz cair, não deixe a sua cruz pela metade do caminho, mas leve a sua cruz até os pés de Cristo.
porque você terá a sua recompensa, você terá um galardão no céu. Deus quer que a gente lute, que a gente batalhe com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos maridos, mas um dia Ele nos dará a recompensa por cada trabalho, por cada bem que você faz a alguma pessoa, ao seu próximo. Deus te abençoará, Deus te dará a vitória e a sua recompensa será uma vida eterna. Uma vida onde não tem pranto, nem dor, nem morte, nem rancor, mas só existe a alegria, a paz, o amor, a vida eterna, onde uma vida não se acabará nunca mais. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Então, gente, eu fico muito feliz de estar compartilhando todo este momento que eu passei de dificuldade, de provação, porque foi uma provação para minha fé, eu venci. Deus me deu vitória e eu aprendi muito, muito mesmo por tudo isso que eu passei. Eu aprendi que eu tenho que confiar no meu Deus, que eu tenho que pedir a Ele e que eu tenho que esperar e confiar nele, que Ele me ouvirá. Assim como Ele me ouve, como Ele me ouviu, Ele pode ouvir você também. Então creia, se ajoelhe, peça para Deus por você, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua casa, pelo seu trabalho, pela sua saúde. Então peça ao Senhor que Ele te ouvirá. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem do vídeo, gente, não se esqueçam do like de vocês, porque tem muita gente assistindo o vídeo e esquecendo de deixar o like. Porque vocês deixando o like, o YouTube vai ver que vocês estão gostando do vídeo e vão recomendar a mais pessoas da plataforma, tá, gente? Então, deixe o comentário de vocês, se inscrevam no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!